Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o fariseu e o publicano. O tema da nossa lição é sinceridade e arrependimento diante de Deus. A lição que nós vamos estudar sobre esse tema é a lição de número 6, de 11 de novembro de 2018. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender aí a interpretar a parábola do fariseu e do publicano, onde nós vamos apontar os males do farisaísmo, mais especificamente o mal da hipocrisia diante de Deus e dos nossos irmãos. E por fim, a postura do publicano em relação à postura do fariseu, que é a postura correta que todo cristão deve adotar diante de Deus. Atitude de humildade, atitude de reconhecimento das suas falhas, dos seus pecados, para que alcance assim a bênção do Senhor nosso Deus. Antes de comentarmos qualquer coisa a respeito da nossa lição, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal, o canal Mensagem de Fé e Esperança. Nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, o seu ministério de maneira maravilhosa. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor. E também gostaria de pedir a você que nos ajude divulgando esse material, divulgando esse vídeo, para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas pelas bênçãos do Senhor e possam estudar junto conosco a palavra de Deus. É sempre uma alegria, é sempre um privilégio estudarmos juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei, comente aí na barrinha de comentários do nosso vídeo, que Deus abençoe você, que Deus continue abençoando a sua casa. Pois bem, posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Mateus, no capítulo 23, e o versículo 12, que diz: "E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado." A nossa verdade prática diz: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. O orgulho e a arrogância espiritual são pecados que precisam serem confessados diante do Senhor e que devem ser abandonados. Não faz parte do kit da sobrevivência espiritual esses apetrechos: arrogância, prepotência, orgulho. Não faz parte do kit da nossa sobrevivência espiritual. A gente precisa jogar fora, abrir mão, rapidamente, imediatamente abrir mão dessas coisas que só nos causam prejuízos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, no capítulo 18, os versículos de 9 a 14, que eu não vou ler, para ganharmos tempo no nosso subsídio. Mas você deve fazer essa leitura, a leitura bíblica em classe, bem como também oriento a você a fazer a leitura diária, em especial fazer a leitura diária com a sua família. Todos os dias da semana nós temos aí os textos bíblicos de segunda a sábado, para você fazer a leitura e fazer o culto doméstico, orar junto com a sua família, mas para ser grandemente abençoado pelo Senhor nosso Deus.
Pois bem, o nosso primeiro ponto aí vai falar sobre interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Antes de comentar qualquer coisa, né, dentro aí do nosso primeiro ponto, a nossa introdução aqui traz algumas situações interessantes, que ele diz que Deus age na contramão da nossa meritocracia, né? Deus age na contramão da nossa meritocracia. Quando nós oramos, devemos confiar em quem, né, Deus é e não em quem nós somos. Precisamos buscar a Deus reconhecendo quem Ele é e não quem nós somos. Aqui já pegar um gancho, como diz, né, os alunos, né, pegar um gancho, né, para dizer que essa situação foi exatamente a situação, né, do fariseu. Quando ele vai orar, né, dizendo: Senhor, eu não sou como esse homem aí que é injusto, que é pecador, que é ladrão, que é roubador. Eu sou totalmente diferente. Eu oro, eu jejum, né, e eu não pratico nenhum desses malefícios que esse pobre homem faz. A parábola do fariseu e do publicano mostra dois homens, né, que vão ao templo, né, orar, né, o mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo horário, eles vão orar no templo. Um era fariseu e outro era publicano. Aqui nosso primeiro item vai falar, né, quem são os fariseus. E se você tiver a oportunidade, né, nesse livro aqui de William Coleman, o Manual, né, dos Tempos e Costumes Bíblicos, ele vai falar bastante, né, sobre esses grupos religiosos, né, e mostrar que o grupo dos fariseus, né, nos dias de Jesus, né, no tempo de Jesus, né, contava com mais de 6.000, né, judeus, né, aproximadamente. Nem todo judeu era fariseu, né, nem todo judeu fazia parte, né, desse grupo do farisaísmo, né, mas o farisaísmo era visto com bons olhos, né, no meio da sociedade, por causa da sua espiritualidade, por causa da sua moralidade, por causa dos seus bons costumes, né, o farisaísmo, por tudo isso, eles eram muito bem vistos no meio da sociedade. Os fariseus, eles foram, né, categoricamente a rejeitar, né, taxativo em rejeitar a messianidade de Cristo, né, porque eles achavam Jesus, né, como um profano, achava Jesus como um blasfemo. Portanto, eles foram categóricos em rejeitar a messianidade, né, de Cristo. Os fariseus, eles tinham algumas posturas, né, que era de fato interessante para aquela época. A postura de se lavar antes das refeições, antes de fazer qualquer refeição, eles lavavam as mãos e tinha até o ritual de quantos litros de água, né, deveria gastar, né, para lavar as mãos. É por isso que os fariseus, eles questionaram, né, Jesus, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Bem, na verdade, não é que Jesus e os seus discípulos não lavavam as mãos. Não, essa não é o X, isso não é a verdade. A verdade é que Jesus e os seus discípulos não gastavam a quantidade de água que eles gastavam na purificação. Né? A questão da quantidade de água gastada no ritual da purificação, né, também, né, fazia parte, né, do ritual, e se isso não acontecesse, né, o fariseu, então ele ficava imundo, né, não podendo, né, contar, então, né, se gabar de ter uma vida moralmente, né, cerimonialmente limpa. Outra coisa é a questão da observância do sábado. Eram criteriosos, né, na guarda do sábado. Também eles observavam a lei, não só a lei da guarda do sábado, mas a lei na sua abrangência,
não só guardava a lei, como também criaram muitos preceitos, né, para ajudar a lei. Além do que já estava na Bíblia, na Torá, eles criaram ainda muitos preceitos. Né, cerca de 613 preceitos, né, podem ser observados no código, né, de ética, né, dos fariseus. Né, 613, né, preceitos, né, podem ser observados. Também eles eram criteriosos na questão da prática da oração. Eles oravam, a Bíblia diz que eles oravam em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Jesus criticou não a oração dos fariseus, não o fato deles orarem, mas a atitude arrogante, né, e de querer ser visto pelos homens. Também eles observavam a prática de doar ou de entregar esmola às pessoas, a prática de também purificar objetos, né, tais como copo, jarros, né, vasos. Né? Portanto, os fariseus, eles viviam uma vida cerimonialmente limpa. Né? Quem olhava para um fariseu, né, chegava a dizer: eu gostaria de ser um dia um fariseu. Eu gostaria de ser um homem como um desses fariseus. Aparentemente, era uma pessoa acima da média. Aparentemente, uma pessoa que cumpria todas as suas obrigações morais e estava apto para o reino de Deus. Só que não é isso que vemos, né, quando Jesus fala sobre os fariseus. Né, Jesus chama os fariseus de condutores cegos. Né? Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado. Né? Jesus chama os fariseus de filhos do inferno. Dizia que eles andavam o céu e a terra para fazer um prosélito, e quando eles faziam prosélito, eles o faziam 2 vezes mais filhos do inferno. Mostrando que ele sim também, né, o fariseu, né, por sua postura, né, radical, era um filho do inferno. Né? Uma pessoa que apertava tanto o caminho, Jesus disse, que eles apertavam tanto o caminho, que eles não conseguiam passar e nem conseguia deixar que outros passassem, né, pelo caminho. Então essas são algumas, né, situações que mostram, né, como que eram os fariseus, esse grupo do farisaísmo, né, nos dias de Jesus. O segundo item aqui, ele vai falar sobre os publicanos. Os publicanos eram trabalhadores, né, que eram judeus, né, que trabalhavam para o Império Romano. O Império Romano, ele preferia trabalhar com a mão de obra judaica, né, com os judeus, exatamente por causa da sua moralidade, por causa da sua honestidade. Então, muitos judeus, eles achavam guarida no serviço, né, romano, exatamente por causa da sua postura exigida pela lei, né, do não furtarás, do não roubarás, o não cobiçarás. Né, por causa dessa integridade moral, né, eles achavam guarida no serviço romano. E por, né, servir ao Império Romano, que era um opressor, né, dos judeus, né, era um opressor, né, do judaísmo, esses publicanos, eles eram tidos como traidores da pátria. Né? Os judeus os consideravam como traidores da pátria. E um grande problema no serviço dos publicanos é que muitos publicanos passaram a ficar ricos, né, ricos de forma ilícita, né, passaram a ser roubadores, enriqueciam às custas, né, das pessoas que eles cobravam imposto, inclusive dos seus próprios irmãos, né, os judeus. Por isso, né, quando se fala do publicano, né, eles eram associados com os pecadores, eles são associados com pagãos, são associados com as meretrizes. O próprio Jesus, falando sobre isso, diz que os publicanos
As meretrizes e os publicanos chegarão no céu primeiro, chegarão no céu à frente, né, dos fariseus, né, à frente daquele grupo, né, religioso. Por que Jesus fala, né, dos publicanos, associando eles às meretrizes, aos pagãos? Porque muitos dos publicanos, uma grande maioria, uma grande massa, né, se corrompiam ao chegar no serviço, né, da coletagem de impostos, né? Eles não davam prejuízos aos cofres públicos, eles não roubavam de Roma, mas roubavam da sociedade, né? Cobrava mais caro, né? Cobrava mais caro do que o Império Romano, né? Os mandava cobrar, exigia que eles cobrassem, né? Por isso, né, Jesus foi questionado ao entrar na casa de Zaqueu, o publicano. As pessoas que viram Jesus, né, comendo na casa, né, de Zaqueu, o publicano, dormindo na casa de Zaqueu, o publicano, eles murmuravam dizendo, se ele fosse filho de Deus mesmo, ele sabia que esse homem é ladrão, é um roubador, né? O que eles não sabiam é que Zaqueu, naquele dia, quando ele recebeu Jesus gostoso, ele abriu o coração para uma mudança radical também, né? Uma mudança radical a ponto de dizer, né, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu restituo quadruplicadamente. Eu quero devolver, porque agora eu sou um novo homem. Porque ele era um novo homem em Cristo Jesus, Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Um outro episódio envolvendo o publicano é que Jesus chamou um publicano para o ministério. Mateus, ou Levi, né, que trabalhava na alfândega, era um judeu, né, que servia ao Império Romano, né, na coletoria, né, dos impostos. Né, trabalhava, né, colhendo impostos, né, para o Império Romano. E Jesus, né, passando ali na alfândega, vê aquele homem cobrando impostos e diz, vem e me segue. Né? Segue a mim e Mateus, ou Levi, em algumas... aliás, esse é Levi é outro nome para a mesma pessoa, né? Segue a Jesus, né? Causando, então, espanto para muita gente. Aqui no nosso terceiro item, ele vai falar sobre a oração, né? A oração. A oração, no contexto judaico, no contexto do Templo de Jerusalém, né, no primeiro século, acontecia pelo menos 2 vezes ao dia, né, 9 horas da manhã, né, e às 3 horas da tarde. Mas era possível que judeus, né, fossem ao templo, né, diversas horas, outras horas do dia, né, para orar. Nós não sabemos em que horário esses 2 homens, né, o fariseu e o publicano, está orando, se é numa hora comum, né, que vai todo mundo às 9 horas da manhã ou às 3 horas da tarde, ou se eles vão em um momento isolado para orar e acabam se encontrando lá, né, no templo, né, em um momento de oração. O que chama a atenção é a postura, né, desses homens, né, tanto do fariseu quanto do publicano. A questão da oração era de praxe, né, era normal. Inclusive, a maneira com que o fariseu ora é uma maneira automaticamente normal. Não tem nada de anormal a maneira com que ele ora, né, de pé, levantando as mãos para os céus, levantando os olhos para o céu. Não tem nada de anormal a maneira com que ele ora, né? O que tem de anormal é a atitude do coração, né, desse homem, né, o fariseu. E o que tem de diferente no publicano também é a atitude do seu coração em relação a Deus. É o que nós vamos ver aqui no nosso, né, segundo ponto. No nosso segundo ponto vai falar aí sobre a hipocrisia do fariseu, né? A hipocrisia do fariseu. Primeiro, a postura do fariseu no momento da oração. E aqui eu vou repetir o que eu já acabei de dizer.
Ele ora como todo devoto judeu. Ele ora de pé, com os braços erguidos e com a cabeça levantada. Não tem nada errado com isso, não tem problema nenhum com isso. Inclusive, no segundo item, ele vai dizer que essa oração do fariseu, esse modo, né, essa maneira com que ele se apresenta diante de Deus, era uma maneira comum. Aqui ele vai dizer uma oração comum, ou um modelo de oração, não uma maneira de se postar na oração comum. Alguns autores mostram um exemplo de oração cujo teor é similar à do fariseu da parábola. Isso, porém, não justifica a sua atitude e nem o torna aceitável, né? Não é o fato de ele orar como todo mundo ora, de pé, com os braços levantados, né, com os olhos levantados ao céu. Não é isso que justifica, né, o crente na hora da oração. O que justifica o crente é a maneira com que o seu coração está inclinado para a oração. Inclusive, aqui no terceiro e último item, né, desse segundo ponto, ele vai falar sobre a oração, né, do fariseu, né, propriamente dito. Né? Ele vai falar sobre a oração. O fariseu, né, diz a respeito de si mesmo o que era rigorosamente verdadeiro. Ele diz: olha, Senhor, eu não sou adúltero, como esse homem fariseu, publicano, provavelmente seja. Eu não sou roubador, como ele é, porque ele não dá o dízimo, então ele está roubando. Né? Eu não sou um homem injusto, eu sou um homem que eu faço tudo certo. Vamos ver o que diz a Bíblia, vamos lá no versículo para a gente ler exatamente como o fariseu disse. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E aqui ele não diz nem que era como o pobre do publicano. Ele diz: eu não sou como os demais homens. Ou seja, eu sou mais justo do que os demais homens. Eu sou diferente do que os demais homens da terra. Muito mais do que esse miserável, né, desse homem que está aí. Ele continua dizendo: eu não sou injusto, né, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, né, eu não sou nem ainda como esse publicano. Não sou injusto, sou roubador, e nem como esse publicano que está aí eu não sou. Eu sou totalmente diferente de todos os homens, né, da face da terra. Então ele fala aqui, ele fala de si mesmo. Agora ele diz, primeiro ele aponta quem ele é. Agora no segundo versículo, o versículo 12, que eu vou ler, eu li o versículo 11, capítulo 18, versículo 11. Agora no versículo 12 ele vai dizer o seguinte: eu jejuo 2 vezes a semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Né? Primeiro, ele diz quem ele é. E agora ele diz o que ele faz. Né? Então, eu sou justo, eu sou honesto, eu sou puro. Né? Eu sou uma pessoa totalmente correta com os meus negócios. E faço o que agrada ao Senhor. Porque eu dou dízimo, eu jejum, eu oro. Né? Eu sou totalmente diferente de todos os homens. Então, o fariseu, né, segundo o nosso comentador, eu achei muito interessante isso aqui. O fariseu quase que comete a loucura de parabenizar a Deus por ser um servo tão excelente. Quase que ele agradece a Deus, parabéns, Deus. Né? O Senhor está de parabéns de ter um servo tão dedicado quanto eu. Um servo que faz tudo certo. Um servo que não tem defeito nenhum. Esse é o grande problema desse homem. Porque quando nós chegamos diante de Deus, nós não podemos chegar com esse tipo de atitude. Né? Por isso a Bíblia diz, né, este desceu justificado, falando do publicano, o publicano desceu justificado e o fariseu, ele desce humilhado. E Jesus conclui: quem a si mesmo se exalta, será humilhado. Quem a si mesmo se humilha, né, será exaltado. Nosso terceiro item, ele vai falar agora da oração do publicano. Né? A sinceridade
do publicano. É o primeiro item aí, a oração do publicano. O cobrador de imposto, né, parece não estar à vontade no local do culto. Ele vai para o culto sentindo o peso das suas misérias. Ele vai para o local do culto sentindo o peso dos seus pecados. Observa-se o que diz aqui o versículo 13. Diz assim: o publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: a Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Né? Nem vontade de levantar os olhos aos céus. Parece que ele está com vergonha dos céus. Os seus pecados são tantos, né, segundo, né, o que ele sente no coração, né, o peso que ele sente das suas misérias, são tantas que ele tem vergonha do céu. Ele não se atreve a levantar os olhos aos céus. Ele bate no peito como quem está golpeando a si mesmo, né, dizendo: eu não sou digno de levantar os olhos ao céu. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Vamos continuar aqui. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de quem ora. O publicano, ele não sente em condições nem mesmo de declarar os seus pecados. Ele vai dizer assim: Senhor, meu pecado é porque eu bebo, meu pecado é porque eu roubo, meu pecado é porque eu adultero. Ele não sente em condições nem de declarar a Deus os seus pecados. Tal é o peso que esse publicano sente nos seus ombros, né? E ele bate no peito dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. No segundo item aí, ele vai dizer sinceridade e arrependimento. Né? O comentador observa que o termo, né, grego utilizado é de uma expressão forte e definida para uma condição dolorosa e arrependida, tal como aparece em Lucas 23, 48. Né? Quando ele diz: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. A expressão é de um sentimento doloroso, que nem mesmo o pecador sabe explicar, ou nem mesmo o pecador tem condições, né, de conseguir expressar o seu sofrimento. O que ele sabe, o que ele tem a condição de dizer é: eu sou miserável pecador. Eu sou um pecador fora do normal, né? Interessante que enquanto o fariseu se achava mais justo do que todos os homens, o publicano se achava mais pecador do que todos os homens. Olha que coisa interessante, né? Olha que paradoxo. O fariseu, ele se acha o homem mais santo do que todos. Já o publicano se considera o homem mais pecador do que todos os pecadores. Então, o nosso terceiro e último item aí, né, do último ponto, né, também, vai falar sobre a oração aceita. A pessoa, né, as pessoas que ouvem atentamente a narração, né, de Jesus, né, talvez tivesse esboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Né, quem está ali presenciando, né, a cena, presenciando a oração do fariseu, do publicano, não, certamente esse homem já recebeu a bênção. O fariseu já recebeu a bênção que ele precisa, porque ele tem todas as qualidades necessárias, né? Mas observa-se que Jesus, né, que está ali presente, né, observando os dois modelos de oração, ele diz: digo, porém, que o publicano, desceu justificado, e não aquele, o fariseu. Porque quem a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado.
Meus amados irmãos, a humilhação, né, quando nós nos humilhamos, quando nós nos deixamos humilhar perante Deus, quando nós humilhamos a nós mesmos, ou nós se humilhamos perante o Senhor, nós recebemos a bênção que nós precisamos. Quando nós exaltamos, né, quando nós somos exaltados, estamos no caminho da derrota. E eu quero já terminar falando para você sobre algumas pessoas que exaltaram a si mesmo. E todas elas se arrebentaram. Você lembra do rei Uzias? Ele entra no templo para oferecer ali o incenso. Amazia e mais 80 sacerdotes entram após ele e diz: Uzias, sai daí, porque isso não compete a ti, senão ao sacerdote. Mas ele acha no direito, né, de zangar com os sacerdotes. E a Bíblia diz que nasce uma lepra na sua testa e ele mora em casa separada até o dia da sua morte. Você lembra de Nabucodonosor passando capim durante 7 anos? Você lembra de Herodes, né, sendo comido de bicho? Né? Você lembra de Faraó, né, sendo humilhado com os seus cavalos e cavaleiros, né, morrendo, né, afogado, né, no Mar Vermelho? Tudo por causa de arrogância. Mas, em contrapartida, nós vemos na Bíblia também muita gente sendo abençoada por causa da humildade. Lembra de Abigail? Ela se humilha a si mesma, né, perante Davi e diz: olha, Davi, meu senhor, né, o teu servo Nabal é um tolo, né, tal qual é o seu nome, é ele. Nabal significa tolo, mas não olha para isso não. Tem misericórdia de nós. Lembra como Deus abençoou Abigail e a sua casa por causa da sua humildade? Né? Enfim, nós somos capazes de achar exemplos de humildade em toda a Bíblia Sagrada. Como também somos capazes de achar exemplo de arrogância em toda a Bíblia Sagrada. Ao longo, né, desse texto sagrado, de Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos exorta a orarmos humildemente perante o Senhor. Quando chegarmos diante do Senhor, que não cheguemos, né, como o fariseu, que não cheguemos como o jovem rico. Tudo isso tenho feito desde a minha infância ou desde a minha mocidade. Mas que cheguemos exatamente como o publicano. Eu não sou merecedor, mas tem misericórdia de mim. Eu não sou merecedor, mas abre o céu mais uma vez. Eu não sou merecedor, mas tenha misericórdia de mim mais uma vez. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que essa seja exatamente a nossa atitude. Atitude de humilhação perante o Senhor, e não atitude de arrogância e prepotência. Eu espero você em um próximo vídeo, né, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.